Hoje nós vamos falar, hoje nós vamos falar sobre mais um pedaço da matéria que é o cálculo de concentração de soluções. Então, o que é concentração, né? A concentração é uma relação entre a quantidade de soluto, que vai ser dado pela massa, né? Ou pelo número de mols ou volume, e a quantidade de solução. Vamos ver esse exemplo, né? O soro fisiológico, que é o cloreto de sódio com a concentração de 0,9%. O que significa essa concentração? Que para cada 100 gramas dessa solução, temos 0,9 gramas de sal, né, de cloreto de sódio, e 99,1 gramas de água. Aqui a gente vai ter algumas regrinhas, né, para conversão de unidades. Então, grama, ele equivale a 10 ao cubo miligramas, ou seja, 1 grama é igual a 1000 miligramas. 1 quilograma é equivalente a 10 ao cubo de gramas, ou seja, 1 quilograma é igual a 1000 gramas. 1 miligrama é igual a 10 a menos 3 gramas, ou 0,001 gramas, ou 10 a menos 6 quilogramas. As unidades de volume, temos aí o litro, que equivale a 10 ao cubo, né, mililitros, ou seja, 1000 ml, ou a 1 decímetro cúbico. Um metro cúbico equivale a 10 ao cubo de litros, ou seja, um metro cúbico equivale a 1000 litros. 1 mililitro é igual a 1 centímetro cúbico, que também é equivalente a 10 a menos 3 litros, ou seja, 0,001 litros. A primeira concentração que a gente vai ver é a concentração comum. Essa concentração ela vai ser expressa em gramas de soluto, que vai ser, né, a nossa massa do soluto, dividido pelo volume em litros da solução. Então, temos a fórmula aí, a concentração comum é a massa em gramas, dividido pelo volume, que a gente vai utilizar em litros. Então, a unidade que a gente vai ter no final é grama por litro. Vamos ver um exemplo. Temos uma solução, então, de hidróxido de sódio, que é a soda cáustica, apresenta 200 miligramas dessa base num volume de 400 ml de solução. Qual a concentração em gramas por litro? Então, como a gente sabe que para calcular a concentração comum, a gente vai ter que dividir a massa em gramas pelo volume em litros, vamos separar o que foi dado na questão, né? Foi dada a massa de 200 miligramas, então o que eu vou ter que fazer aqui? Uma conversão dessa unidade de miligramas passando para grama. Então, 200 miligramas equivale a quantos gramas? É só a gente dividir por 1000, tá? Mili vem de 1000, então eu vou dividir por 1000 ou voltar 3 casas aqui com a vírgula. Como se a vírgula estivesse no final aqui do 200. Vamos voltar aqui, uma casa, 2, 3. Então, a vírgula vai ficar antes do 2, então 0,2 gramas. Então, já transformei a massa para grama. Vamos ver o volume, 400 ml. Então, tem que passar o volume para litro. O volume de 400 ml, convertendo para litros, também vamos dividir por 1000, tá? Mililitros, vamos dividir por 1000. 1, 2, 3. Voltei 3 casas aqui, 0,4 litros. Dividindo, então, 0,2 gramas por 0,4 litros, vamos ter a concentração de 0,5 gramas para cada litro. Então, resposta, 0,5 gramas por litro. Vamos ver outros exemplos. Calcule a concentração em gramas por litro de uma solução preparada com 3 gramas de cloreto de sódio
dissolvidos em água suficiente para produzir 200 ml de solução. Então, a mesma coisa que a gente vai fazer, né? Vamos separar a massa e o volume. A massa tem que estar em gramas e o volume tem que estar em litros. A nossa massa, que foi dada na questão, está em gramas, mas o volume não, e está em ml. Então, aqui eu vou ter que converter para litros. Então, a fórmula que a gente vai utilizar é a massa em gramas dividido pelo volume em litros. A nossa massa é 3 gramas e o nosso volume 200 ml, que convertendo para litro é só dividir por 1000, vai dar 0,2 litros. Dividindo então a massa em gramas pelo volume em litros, vamos ter 3 dividido por 0,2, que vai dar 15 gramas por litro. Segundo exemplo, evapora-se totalmente o solvente de 250 ml de uma solução aquosa de cloreto de magnésio, de concentração 9 gramas por litro. Quantos gramas de soluto são obtidos? Mesma fórmula que vamos usar, massa em gramas dividido pelo volume em litros. O que nós temos aqui nessa questão? Nesse caso, foi dado o valor da concentração e do volume, e está pedindo a massa do soluto. Então, eu vou achar o M, né, da fórmula. A gente tem o valor do C e tem o valor do V. Então, a concentração, o valor do C é 9 gramas por litro. O volume, 250 ml, que transformando para litros, 0,25 litros. Jogando na fórmula, então, o valor de C é 9. 9 é igual a massa em gramas, que eu não sei, dividido pelo volume em litros, que é 0,25. Como a gente tem uma divisão aqui, eu vou jogar esse 0,25 para o outro lado, multiplicando. Operação inversa. 9 vezes 0,25, 2,25 gramas vai ser a nossa massa. A concentração comum vai ser diferente do valor da densidade. Tá? A fórmula é bastante parecida, a gente também vai dividir massa por volume. Só que nesse caso da densidade, a gente vai estar sempre utilizando a massa da solução e volume da solução. No caso da concentração comum, a gente utilizava a massa do soluto pelo volume da solução. Já a densidade, eu vou usar a massa da solução, que é o total, né? Pelo volume da solução, que também é o total. Então, só para a gente lembrar, o que é a massa da solução? É a massa do soluto mais a massa do solvente, tá? Então, os dois juntos vai me dar aqui essa massa dessa solução. E o volume da solução também é o total, né? O soluto mais o solvente. Então, meu resultado é densidade. Geralmente, né, a densidade ela vai ser dada em gramas por ml. Vamos ver outro exemplo aqui. A gente tem um rótulo de um frasco aí. Como que a gente pode analisar esse rótulo? Primeiro, quem que é o solvente aí nesse caso? A gente tem a representação do NaCl aquoso. O que significa isso? Sal de cozinha dissolvido em água, NaCl dissolvido em água, aquoso. Então, quem é o solvente? A água, né? Já que eu tenho sal aquoso, é porque ele está dissolvido na água. Então, meu solvente é a água. O soluto é aquele que está sendo dissolvido. Quem é? O cloreto de sódio, que é o sal. Quanto há de soluto em cada litro de solução? Pela concentração, aqui a gente já sabe, ó, ele deu que a concentração são 9 gramas para cada litro. Então, se eu tenho 1 litro de solução, quanto que eu posso dissolver aqui? 9 gramas. Então, eu tenho 9 gramas de soluto para cada 1 litro de solução. Então, 9 gramas para 1 litro. Quantos miligramas de soluto há em cada ml de solução? Então, aqui a gente pode fazer uma regrinha de 3. Se eu tenho 9 gramas para 1 litro, ou seja, para 1000 ml, quantos gramas eu vou ter para 1 ml? Então, vamos multiplicar cruzado, né? X vezes 1000, né? Que está em ml aqui. X vezes 1000 vai dar 1000x. 9 vezes 1, 9. Dividindo, então, 9 por 1000,
0,009 gramas, ou 9 miligramas. Se a gente dividir isso por 1.000, aí a gente tem o resultado em miligramas. Então, são 9 miligramas para cada ml. Concentração molar ou molaridade. O que é a concentração molar, né? Ela vai ser a razão do número de mols do soluto pelo volume em litros da solução. Então, eu divido o número de mols pelo volume em litros. A unidade que a gente vai utilizar aqui na concentração molar vai ser mol por litro, ou m de molar. A gente ainda pode, né, escrever a fórmula de uma outra maneira. Se a gente sabe que o número de mols é a massa do soluto, né, dividido pela massa molar, eu posso substituir aqui na fórmula, né, que a molaridade ela vai ser igual à massa do soluto dividido pela massa molar vezes o volume em litros. Podemos fazer a questão de duas maneiras, né? Eu posso primeiro achar o número de mols e pegar esse número de mols e dividir pelo volume da questão, ou eu posso guardar apenas essa fórmula e substituir os valores aqui nela, né? Colocando aqui a massa do soluto, aqui a massa molar e aqui o volume em litros. Então, eu posso usar o cálculo, né, das duas maneiras. Vamos ver um exemplo. Uma solução de ácido sulfúrico contém 0,75 mols desse ácido num volume de 2.500 centímetros cúbicos de uma solução. Qual é a molaridade? Então, foi dado o número de mols, 0,75, e foi dado o volume, só que o volume está em centímetros cúbicos. Teremos que transformar isso daqui para litro. Então, um centímetro cúbico ele equivale ao ml. Então, eu tenho 2.500 ml. Esses 2.500 ml passando para litro, é só dividir aqui por 1.000. Voltando 3 casas aqui com a vírgula, vai ficar 2,5 litros. Então, eu já tenho o número de mols e já tenho o volume em litros. É só a gente dividir o número de mols, 0,7, por 2,5, que vai dar 0,3 mol por litro, ou 0,3 molar. Outro exemplo. A análise da amostra de um determinado vinagre indicou uma concentração de 6 gramas de ácido acético em 100 ml de solução. A concentração em mol por litro e gramas por litro desse vinagre é. Então, primeira coisa que a gente vai fazer aqui nessa questão. Vamos calcular qual vai ser a massa molar do ácido acético, que foi dada a fórmula aqui embaixo. E foi dado também, né, a massa molar, a massa atômica de cada átomo. Então, vamos calcular a massa molar. Eu tenho 2 carbonos na fórmula e cada carbono a massa é 12. Então, vou fazer 12 vezes 2, 24. Oxigênio, a massa é 16, eu tenho 2 também. Então, 16 vezes 2, 32. Hidrogênios, a massa é 1, eu tenho 3 aqui, mais 1 aqui, 4. 1 vezes 4, 4. Então, a minha massa molar, 60 gramas por mol. Vamos calcular, então, vamos separar agora, né, o volume. Qual que é o volume? 100 ml. Temos que lembrar que temos que passar para litro, já que é mol por litro que a gente está tentando determinar. Então, meu volume, 100 ml, convertendo para litro, 0,1 litros. É só dividir por 1.000. O que a gente precisa determinar agora? O número de mols. Como que eu encontro o número de mols? Eu vou dividir a massa, que foi dada na questão, pela massa molar. Então, eu vou dividir 6 por 60. Dividindo, então, 6 por 60, 0,1 mol. Para achar, então, o número de mols por litro, é só dividir o número de mols pelo volume em litros.
0,1 dividido por 0,1 também vai dar 1 mol por litro ou 1 molar. Como que a gente determinaria, então, aqui a concentração em gramas por litro? É só a gente dividir os 6 gramas, né, pelo volume aqui em litros, que é 0,1. Então, é só dividir 6 por 0,1. Porcentagem em massa e título. Ela vai ser a razão entre a massa do soluto e a massa da solução, já que a gente está falando que é uma porcentagem em massa. Então, eu vou utilizar massa sobre massa. Se eu estou falando uma porcentagem em massa, eu quero saber qual vai ser a razão da massa do soluto pela massa da solução. E o que é a massa da solução? É o soluto mais o solvente. Então, essa porcentagem ela vai ser o quê? A massa do soluto pela massa da solução. Como é uma porcentagem, a gente vai multiplicar isso por 100. Massa do soluto vezes 100 dividido pela massa da solução. Essa fórmula, então, que a gente vai utilizar. Já o título vai ser essa razão do soluto pela solução, só que a gente não vai multiplicar por 100. E se a gente tiver, né, o valor do título, a gente só multiplicar por 100 também para saber qual vai ser a porcentagem na massa. A porcentagem em volume, ela também, né, ela vai ser expressa tipo a porcentagem em massa, só que a gente vai utilizar o quê? Volumes, né? Em vez da massa, a gente vai utilizar o volume. Nesse caso, a gente tem um exemplo aqui de porcentagem em massa, né? Que eu tenho a massa do soluto pela massa da solução. Vamos supor, eu tenho 10 gramas de soluto para cada 100 gramas de solução. Se simplificar, pode ser o quê? 5 de soluto para 50 de solução. Simplificando ainda mais, 2 gramas de soluto para 20 de solução. Se a gente for resolver isso daí, vai dar 0,10 ou 10%. A porcentagem em volume, a gente vai fazer o volume de soluto pelo volume da solução e multiplicar também por 100. Ou eu posso usar, né, o título aí, multiplicando por 100 também para poder achar o resultado. Vamos ver um exemplo aqui. Quando o título está em volume, ele expressa em porcentagem, a gente tem a porcentagem em volume do soluto na solução. O que significa, então, 96% em volume aí, esse álcool, essa concentração de 96%? Que para cada 100 ml, né, de solução de álcool hidratado, eu tenho 96 ml de álcool apenas. Então, a gente pode ver que a gente tem 96 ml do soluto, que é o álcool, para cada 100 ml de solução. O que é a solução? É o álcool mais a água, né, que é o soluto mais o solvente. E se eu quiser saber quanto de álcool eu tenho, então em 1 litro, né, nessa garrafinha de 1 litro, quanto de álcool tem? Posso fazer uma regrinha de 3 aí, ou a gente também pode usar a fórmula, né? A gente pode resolver por regra de 3 também. O que a gente sabe? Que eu tenho 96 ml para cada 100 ml de solução. Então, em 1 litro, que equivale a 1000 ml, quanto de álcool eu tenho? 960 ml de álcool. Então, desses 960 ml de álcool, quanto eu tenho de água? A água é o que falta para completar os 1000 ml, né? 1 litro, que vai ser o quê? 40 ml. É só fazer 1000 menos 960. Então, eu sei que dentro dessa garrafa de álcool, eu tenho 960 ml de álcool puro e 40 ml de água. Uma xícara contém 90 gramas de café. Considerando que você adoce essa solução com 2 colheres de chá, contendo 5 gramas de açúcar cada uma, a porcentagem em massa de açúcar comum será
Então, o que a gente pode perceber aqui, né? O que eu tenho que saber? Qual que é a massa do soluto e qual é a massa da solução. A massa do soluto, quem é o soluto? O açúcar que eu estou dissolvendo no café, né? Meu soluto, então, vão ser 2 colheres de 5 gramas, ou seja, eu tenho 10 gramas de soluto. O meu solvente é o café aqui, 90 gramas. Se eu juntar os 90 gramas de café mais os 10 gramas de açúcar, eu vou ter 100 gramas de solução. Então, aí a gente tem o solvente é 90 gramas, o soluto são as 5 colheres mais 5, que vão dar 10 gramas. E o que é a solução? São os 90 gramas do solvente mais os 10 gramas do soluto. Tá? Então, ao contrário aqui. Então, 90 mais 10, 100 gramas. Jogando na fórmula, o que a gente tem? Massa do soluto, 10 vezes 100. Massa da solução, 90. 100, desculpa, que é o total aqui. 100. Então, 10 vezes 100 sobre 100. 10%. Parte por milhão, ou ppm. Em soluções diluídas, né, é comum a gente utilizar a concentração em parte por milhão, que é ppm. Ela vai mostrar uma parte do soluto para cada 1 milhão de partes de solução. Em que tipo de soluções que a gente encontra isso, né? Por exemplo, pastas de dentes. Na pasta de dente, a concentração de flúor a gente pode observar que ela é em ppm. Por que ppm? São miligramas, né, para cada quilo de solução. A gente tem uma concentração pequena porque o flúor ele é tóxico, né? Ele é como se fosse um veneno. Então a gente não pode consumir esse flúor, a gente não pode estar ingerindo ele em grande quantidade. Por isso, a quantidade dele, né, é dosada em partes por milhão. A quantidade, por exemplo, de monóxido de carbono na atmosfera. Monóxido de carbono também é um gás tóxico, né, que pode levar à morte, dependendo da quantidade inalada. Então, essa concentração é dada em ppm. Contaminação de água por metal pesado, mercúrio, chumbo. Então, o limite máximo, né, dessas concentrações são dadas em ppm. São miligramas para cada litro de solução ou para cada quilo, dependendo se a gente estiver falando, né, de uma coisa líquida ou sólida, né? Então, como que eu posso expressar o ppm? Eu posso utilizar a massa do soluto em miligramas, dividindo pela massa da solução em quilo. Ou eu posso expressar a massa do soluto em miligramas para o volume da solução em litros. E o que é o ppb? ppb é a parte por bilhão. Então, o meu soluto ele é 1 bilhão de vezes menor do que a minha solução. Então, aí as minhas unidades que eu vou utilizar aí seria a massa do soluto em miligramas e a massa da solução em toneladas. Aplicação. O rótulo de um determinado creme dental apresenta o teor de flúor lá de 1.500 ppm de flúor. A quantidade de creme dental contida no tubo é de 120 gramas. Qual é a quantidade desse fosfato de flúor aí, né, em miligramas contidos no tubo? Então, o que a gente vai fazer? Também uma continha para poder determinar essa concentração de flúor. Eu sei o valor do ppm, que é 1.500, sei o valor da quantidade de pasta de dente no tubo, que são 120 gramas. Como a gente falou, né, que a unidade em ppm vai ser a massa em miligramas dividido a massa da solução em quilo, e eu não tenho, né, a massa do meu soluto, que eu quero achar. Eu sei a concentração e sei a massa da solução, são 120 gramas. O que eu tenho que fazer? Transformar esses 120 gramas para quilo, que vai dar 0,12. Então, o que eu posso fazer? 1.500 vezes 0,12. Ou podemos resolver com uma regrinha de 3. Como que é isso? O que significa, então, 1.500 ppm? Que eu tenho 1.500 miligramas de flúor para cada 1 quilo de solução.
ou seja, para cada 1.000 gramas de solução. Então, são 1.500 miligramas de flúor para cada 1.000 gramas de solução. Se a minha pasta de dente tem 120 gramas, quantos miligramas de flúor eu tenho? É só multiplicar aqui cruzado. Vai dar 1.000x vezes 120 é igual, né, a 120 vezes 1.500. Depois a gente vai dividir por 1.000, que vai dar o meu resultado aqui de 180 miligramas de monofluor fosfato. Diluições. O que significa diluir, né? Você vai acrescentar mais solvente, que no geral vai ser o que? Água. E vai manter a quantidade de soluto constante. Então, por exemplo, eu tenho um copo de água, né, com uma colher de sal. Eu quero diluir. Eu vou acrescentar mais água e mantenho uma quantidade, né, de uma colher de sal. Eu não vou mexer nessa quantidade, eu só estou acrescentando mais água aí nessa solução. Então, eu estou fazendo o quê? Uma diluição. Ou você tem, por exemplo, um cloro, né? Que você compra uma solução de hipoclorito e você vai fazer uma diluição do hipoclorito, né? Você vai misturar ele na água. Então, você está fazendo o quê? Uma diluição. Está diminuindo a concentração dele. Então, a gente vai pensar o seguinte: toda vez que a gente acrescenta água, a concentração da solução vai ficar menor, né? Se tornando mais diluída, a minha concentração diminui. A fórmula que a gente vai utilizar para a diluição vai ser concentração inicial vezes volume inicial é igual a concentração final vezes o volume final. Eu vou dizer que a concentração inicial é C1, a volume inicial V1. Ele vai ser igual à concentração final, C2, vezes o volume final, V2. Se a gente estiver falando, então, na concentração molar, a gente vai usar a molaridade, tá? Então, a minha concentração aqui, ela pode ser a concentração comum, pode ser a molaridade, pode ser a porcentagem, né? Vai depender da minha solução, mas a fórmula é sempre a mesma. Então, a minha concentração inicial vezes o volume inicial, concentração final vezes o volume final. Vamos ver um exemplo. Foram adicionados 750 ml de água destilada a 250 ml de uma solução 0,5 molar de ácido clorídrico. Qual a molaridade da solução formada? Então, eu adicionei 750 ml de água destilada a uma solução que já estava preparada, né, com 250 ml de solução, a 0,5 molar. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho o meu volume inicial, 250 ml, a minha concentração inicial, 0,5 molar. Vou passar isso para litros. Então, dividindo por 1.000, 0,25. Esse é meu volume inicial. Minha concentração inicial, 0,5 molar. Vou ter aqui, foi acrescentado o quê? 0,75 litros de água. 750 ml de água, que é o equivale a 0,75 litros. Só que esse valor é da água. Então, como é que a gente sabe qual que é o valor do volume final? O meu volume final vai ser os 250 ml mais os 750 de água que eu coloquei. Então, no final, eu vou ter o quê? 1.000 ml, ou seja, 1 litro. Esse é o meu volume final. O que falta eu achar? A molaridade final. Então, se eu jogar na fórmula, a concentração inicial, volume inicial, concentração final, volume final. O que eu tenho? Qual é a minha concentração inicial? 0,5. O meu volume inicial, 0,25 litros, ou 250 ml. Concentração final, eu não sei. O volume final, 1 litro. Então, aqui eu acho o valor do M. O que é então, a minha molaridade final? Ela vai ser, então, o 0,5 vezes 0,25 dividido por 1, que é 1 litro, né? Meu resultado, 0,125 mol por litro, ou 0,125 molar.
Outro exemplo. Aquecem-se 800 ml de solução de 0,02 mol por litro de cloreto de sódio, até que o volume da solução seja reduzido a 600 ml. Qual é a concentração em mol por litro da solução final? Nesse caso, a gente não tem uma diluição, a gente tem a gente está evaporando, então o que acontece? A concentração ela vai aumentar, né? Porque eu estou retirando água. Mas a gente vai seguir o mesmo cálculo, né? A mesma fórmula da diluição. Concentração inicial vezes o volume inicial é igual a concentração final vezes o volume final. Meu volume inicial, 800 ml, ou 0,8 litros, dividindo por 1000. A minha concentração inicial, 0,02 mol por litro. O meu volume final, 600 ml, ou 0,6 litros. Então, aí eu tenho os três valores. Falta eu achar o quê? O C2, ou seja, a concentração final. É só substituir. Então, eu tenho concentração inicial, 0,02, volume inicial, 0,8. Concentração final, não sei, volume final, 0,6. Dividindo, então, 0,16 por 0,6, minha concentração final vai ser 0,026 mol por litro. Ela é um pouquinho maior do que a inicial, tá? Isso porque o meu volume aqui diminuiu.